frutas em que não pode faltar proteção. Boa noite. No programa de hoje, os campeões da nutrição brasileira. Os 12 alimentos mais saudáveis para a nossa população. Uma lista exclusiva preparada pelas principais universidades do país. Cientistas foram para a cozinha e testaram frutas, verduras, legumes, grãos. Nada foi ignorado. Quantas revelações! Feijão com linhaça. Novas vitaminas no prato mais popular. Sal de ervas, o segredo que protege quem tem pressão alta. Suco de laranja contra colesterol, uma receita para proteger o coração. Aveia e abóbora, porque elas melhoram o sistema digestivo. Peixe, couve, feijão, mandioca, tomate, banana. Que lugar eles ocupam na lista dos mais importantes? Qual o melhor alimento? O mais saudável? Na feira, no mercado, perguntas que todos fazemos. Difícil decidir. Para ajudar na escolha, o Globo Repórter pediu que 12 centros de pesquisa em nutrição de universidades do país escolhessem os alimentos mais saudáveis para o brasileiro. Cada entidade enviou uma lista com 10 itens. Participaram as universidades federais de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Além da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Gaúcha do Vale do Rio dos Sinos. Da consulta surgiram 12 listas diferentes, mas com muitos alimentos em comum. O resultado revela uma grande preocupação dos pesquisadores brasileiros em indicar alimentos simples, tradicionais e saudáveis. É possível ter uma alimentação equilibrada do ponto de vista nutritivo, que atenda aos nossos padrões de alimentação culturais, né, os nossos hábitos, que seja saudável e de baixo custo. Os 12 mais votados foram, em 7º lugar, empatados: o tomate, o pão e a mandioca. Em 6º lugar, a couve, a carne vermelha, a banana e o milho. Em 5º lugar, o peixe. Em 4º lugar, a laranja. Em 3º lugar, o leite. Em 2º lugar, indicado por 9 instituições, o arroz. E em 1º lugar, indicado por 10 das 12 universidades, o feijão. Quem nunca ouviu falar, quando era criança, que para crescer e ficar forte, tem de comer feijão? Agora os cientistas confirmaram que o prato de que todo mundo gosta é também o mais saudável. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. A pesquisadora Ana Vládia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estudou o feijão em laboratório e descobriu que ele pode ser mais bem aproveitado até por quem segue dietas com restrições, como os hipertensos. A pesquisa mostrou que estamos perdendo a riqueza do grão na cozinha, na hora do preparo. O feijão nosso de cada dia é uma unanimidade entre os brasileiros. O que a professora Ana vai mostrar pra gente é como esse feijão pode ficar ainda mais saudável, mais nutritivo, sem mexer muito na receita que a gente conhece. Professora, o que muda no preparo desse super feijão? Primeiro que não precisa daquele molho de um dia para o outro. Basta selecionarmos os grãos do feijão e adicionarmos proporções aproximadamente 4 a 5 de água. O feijão vai para a panela de pressão. Quando começa a ferver, fica mais 2 minutos e pronto. Agora que deu os 2 minutos, nós vamos apagar. Mas só isso de cozimento, professora? Não, são 1 hora que o feijão vai ficar em repouso nessa água quente. É suficiente para que o feijão fique bem macio. Na receita tradicional, a água em que ele fica de molho é jogada fora. E junto com ela, perdemos as vitaminas do complexo B, muito importantes para que o corpo absorva bem os alimentos.
Elas ajudam em quê? Elas ajudam as calorias entrarem nas nossas células melhor, a que a proteína possa ser bem utilizadas nos músculos, que as gorduras possam ser bem utilizadas. Elas otimizam, né, o nosso organismo, podemos falar assim. O metabolismo vai funcionar melhor com essas vitaminas. Enquanto o feijão descansa, é preparado o tempero que vai dar sabor ao prato. Você concentra mais fazendo um refogado à parte e adicionando depois dessa 1 hora. O tempero pode variar de região para região do país. Esta receita leva alho, cebola, tomate. Mas 2 pequenas mudanças vão fazer toda a diferença neste novo feijão. Mas essa nova receita, esse super feijão, tem o que como tempero? O diferencial é a adição do sal de ervas e a adição da farinha de linhaça. A farinha de linhaça é um pó feito da semente da linhaça. É só bater no liquidificador. Pesquisas mostram que as fibras estão mais presentes na farinha do que nos grãos de linhaça. E que o cozimento não é prejudicial. Ao contrário, torna os poderes da linhaça ainda mais ativos. Na linhaça, que as pessoas acham que aquecendo leva a perda do ômega 3, perda do seu potencial antioxidante de fibra, pelo contrário, aumenta muito, em até 45% o potencial antioxidante dela, aumenta a disponibilidade das fibras. Professora, é muito difícil fazer esse sal temperado, que é diferente do simples sal de cozinha que vai no feijão? Não, é bastante simples. Basta você utilizar como ingredientes o próprio sal de cozinha. O sal de ervas é feito assim. São 4 porções em quantidades iguais. Uma de alecrim, uma de manjericão, uma de orégano e uma de sal comum. É ideal para quem precisa diminuir o uso do sal e manter a pressão controlada, sem perder o gostinho do feijão. A mistura pode ser usada em qualquer alimento. A pesquisadora lembra a reação de quem experimentou o sal de ervas no peixe. Aquele sorriso assim, nossa professora, ficou muito mais gostoso o nosso peixe. E é tão simples de fazer. E eu fui no médico, ele me falou que a minha hipertensão reduziu bastante. Então isso é muito bom, saber que é um detalhe que você coloca, né, que você sugere. Para terminar, feijão e tempero são fervidos juntos por mais meia hora. A mistura tem também ação anti-inflamatória e combate o envelhecimento. A aparência tá boa, hein? A farinha de linhaça deixa o molho mais grosso, encorpado. Muito gostoso, bem temperado. Saudável, né? Nesta creche em Natal tem feijão quase todo dia. Uma pesquisa realizada em várias capitais brasileiras mostrou que em Natal o índice de crianças com anemia estava bem abaixo da média do país. Se a gente estima que a prevalência no nosso país chega em torno de 30% até 60% em algumas regiões, que é considerado uma prevalência muitíssimo elevada, né, na ocorrência de anemia, a nossa foi em torno de 17%, que é considerado, se não é baixa, mas comparativamente a gente pode dizer que realmente a gente atingiu percentuais muito pequenos, né? A explicação pode estar na boa alimentação e na preferência nacional. O feijão, rico em ferro, que combate a anemia. Mostra o prato pro tio. O que tinha aí? Arroz, feijão e carne, batata. E cadê? Comi. Tudo? Os gêmeos Mateus e Lucas chegaram aqui bem fraquinhos há 4 anos. Não tinham apetite, pareciam abatidos. Agora, a mãe, Dona Ana Maria, não tem do que reclamar. Depois de um dia inteiro na creche, eles ainda têm muita energia para brincar. Assim, em círculos, é muito mais difícil saber quem é quem. Até a Dona Ana Maria erra às vezes. Mãe, eu chamo ela de Matheus e mãe, eu chamo ela de Guibu. Ele não tá certo? Tá não. E aí, o que vocês falam pra ela? Mãe, meu nome é Luca e o outro é Matheus. A mãe conta que essa energia toda veio depois que eles entraram para a creche. A senhora acha que eles se alimentavam mal? É, porque eu deixava eles com uma pessoa tomando conta.
Aí não sei se eles comiam direito. E eles melhoraram bastante, então? Melhorou. Hoje, o que mais que a senhora percebeu que eles melhoraram? Eles melhoraram no peso, melhoraram em tudo. É? Todos os dois. A senhora tá feliz? Ah, eu tô. É? Principalmente duas coisas lindas dessas. Alegria em dobro, né? É. Até que são meus pinhos de ouro. Energia, vivacidade. Crianças que não têm anemia são mais espertas, ao contrário daquelas que não absorvem direito o ferro. O rendimento escolar dela se torna prejudicado. É uma criança que não brinca, é uma criança apática, é uma criança que é cansada, que cansa facilmente. Então isso realmente traz muito prejuízo ao desenvolvimento. Bem diferente das crianças que a gente viu hoje aqui, né? Certamente hoje vocês tiveram aqui uma experiência bem verdadeira de crianças que não têm anemia. E aí vai mais uma recomendação importante. Para absorver o ferro do feijão, tanto crianças quanto adultos precisam comer uma fruta ou tomar um suco que tenha vitamina C na mesma refeição. E no dia do feijão, então a gente sempre coloca uma fruta cítrica para melhorar a absorção desse ferro do feijão. E melhora? Melhora, consideravelmente. Será que é por isso que as sábias cozinheiras servem sempre uma laranja para acompanhar a nossa tradicional feijoada? E quem não gosta de laranja? Esta fruta doce, bonita, descoberta no leste asiático há milhares de anos, fez sucesso na Europa e foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses. Aqui, a adaptação foi tão boa que muita gente pensa que a laranja é uma fruta nativa. Desde os anos 80, somos o maior produtor mundial. São 180 milhões de pés de laranja, um para cada brasileiro. A laranja foi escolhida por 7 centros de pesquisa como um dos alimentos mais importantes da nossa mesa. A pesquisadora Gláucia Pastore, da Unicamp, diz que a laranja contém várias substâncias que em conjunto fazem bem à saúde. Entre elas, os flavonoides, importantes para a circulação do sangue e para o coração. A combinação de fatores, a presença desses flavonoides, a presença das fibras de pectina, que são fibras solúveis, e mais o teor de vitamina C faz uma sinergia muito importante para a saúde. Faz bem. Faz muito bem. A senhora recomenda 2 laranjas por dia? No mínimo, 2 por dia. E se esta recomendação fosse seguida à risca e ainda por cima os voluntários tivessem de fazer exercícios físicos? Qual seria o efeito para a saúde? Em Araraquara, uma pesquisa da Universidade Estadual Paulista testou o suco em busca de respostas para estas perguntas. Que o suco de laranja faz bem à saúde, todo mundo sabe, vários estudos já comprovaram isso. A novidade dessa pesquisa é aliar o suco ao exercício físico e testar se a soma desses 2 hábitos saudáveis pode fazer bem ao coração das pessoas. Mas aí não dá para tomar o suco aqui sentado, né? Tem que caminhar. Durante 3 meses, estas voluntárias toparam mudar a rotina. Elas participaram do estudo da professora de Educação Física Nancy Bonifácio. Nós vamos dividir vocês em 2 grupos, o grupo que vai tomar o suco de laranja e o grupo que não vai tomar o suco de laranja. 30 mulheres com idade entre 30 e 55 anos. Elas começaram caminhando meia hora, 3 vezes por semana, e depois foram aumentando, até chegar a 50 minutos de caminhada. 15 mulheres tomavam 2 copos de suco de laranja, um antes do exercício, outro depois, em casa. A outra metade só caminhava sem direito ao suco. Essa turma aqui é a turma da lombriga. Por quê? Porque nós estamos tudo com vontade de tomar suco, elas estão tomando e não, está tudo com lombriga. O grupo que tinha que beber o suco gostou da pesquisa desde o início. Muitas descobriram o prazer da caminhada e do suco de laranja. Depois dos resultados, elas iriam ficar ainda mais satisfeitas. Todas passaram por uma bateria de testes: altura, pressão, gordura, peso. No grupo que só fez exercícios sem suco, não houve alteração nos índices de colesterol no sangue. Mas no grupo do suco, a boa surpresa:
15% de redução do colesterol ruim e 18% de aumento do bom colesterol, aquele que limpa as artérias. Dá para dizer que a soma do suco de laranja com o exercício físico faz bem ao coração? Faz bem ao coração porque diminui esse colesterol ruim, né? Que vai entupir essas artérias do corpo inteiro, principalmente a do coração, né? E vai aumentar o colesterol bom, que vai ter a função de retirar esse colesterol ruim do organismo. Mas e a fama de que suco de laranja engorda? Para a pesquisadora, apesar de calórico, o suco traz muito mais benefícios à saúde do que outros alimentos. O ideal é tomá-lo dentro da sua dieta habitual e retirar alguma coisa dessa dieta. Retirar, assim, algum excesso. Nessa pesquisa, o suco com exercício físico registrou algum aumento de peso? Não, nessa pesquisa nós não tivemos aumento de peso e foi sugerido às voluntárias que não alterasse o hábito alimentar. Então elas incluíram o suco na sua dieta habitual, né? Foi suplementada a dieta delas. Só que elas gastaram, em média, 310 calorias com o exercício 3 vezes por semana. Começa um alongamento aí. Mas a pesquisadora faz um alerta. Lembra que ninguém deve exagerar nos exercícios físicos nem tomar suco de laranja em excesso. Lucinéia é do grupo que tomou o suco. Ela conta que antes de participar do projeto, ficava muito em casa. A experiência das caminhadas ao ar livre mudou a rotina. Ela ficou mais disposta. Diz que foi o contato com as novas amigas. Mas foi a nova silhueta que fez a vida mudar também dentro de casa. O marido é caminhoneiro, viaja muito. Quando ele volta, ele percebe como é que... Nossa, percebe. O que ele fala? Ele fala, nossa, você afinou, você tá mais magra. Ele fala, nossa, mudou bastante. Ele fala, não para, sempre continua. Te dá uma força. Nossa, me dá uma força muito grande. E quem não gosta de elogio, né? Vixe. Leite de cabra. Pesquisas indicam que ele pode melhorar a vida das crianças e dos mais velhos. Daqui a pouco. No sertão do Ceará, a pequena São Domingos tem a bênção de uma grande represa. Água em abundância, onde a seca teima em tornar a vida escassa. É aqui que mora Dona Irani, pescadora, desde os tempos em que vinha das águas, uma das poucas fontes de alimento do lugar. Meu filho mais velho, eu criei com esse peixinho aqui. Por quê? Porque ele não se dava muito com leite, ele era muito doente, as coisas muito difíceis, não tinha serviço, a necessidade era grande. Aí um bem que a gente tinha melhor era o peixe. O peixe, rico em proteínas, bom para o coração. Alimento que foi escolhido por 6 centros de pesquisa de universidades brasileiras para a lista do Globo Repórter. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte investigou a alimentação de famílias que vivem em pequenas comunidades no litoral do estado. Os cientistas queriam saber por que muitos pescadores tinham uma saúde melhor do que as pessoas que moram nas cidades. A resposta emergiu do fundo do mar. A gente confronta os dados, eles consomem menos vegetais e menos hortaliças. E aqui a gente até consome um pouquinho a mais. Onde é que está a diferença? Porque que as pessoas da cidade têm mais doenças graves do que os indivíduos de vila de pescador. Então a gente chama a atenção, realmente o diferencial é o peixe. Mas na pequena São Domingos, os moradores nem sempre podiam contar com o peixe. Um dia o pescador pega, outro dia não pega. Tem isso, né? Muitas vezes ele pega muito, às vezes não pega nada. Que outra fonte de proteína buscar? O gado sofre muito nos períodos de seca e nem sempre resiste. Até que uma ideia começou a mudar a vida, trazer alimento rico em energia para o sertão. Espalhar por aqui as cabras, animais resistentes, habilidosos e bem adaptados, capazes de ficar sobre as patas traseiras para se alimentar de pequenos brotos na vegetação que resiste à falta de chuva. Algumas famílias da comunidade ganharam da igreja uma cabra.
um presente e também uma enorme responsabilidade. O único compromisso da família que ganha uma cabra é, assim que ela der cria, doar 2 fêmeas para outras famílias necessitadas. Foi assim que as cabras se espalharam sertão adentro, levando saúde onde a fome ameaçava o futuro das crianças. O leite que jorrou na caatinga fez vingar o futuro de meninos e meninas nascidos no vilarejo. Dona Irani ganhou uma cabrinha e com o leite alimentou a filha Cristina. O destino dela e das outras crianças já não dependia mais do peixe, nem da sorte. Quando ela acordava, eu já estava com leite já cozinhado, já na mamadeira para dar ela. Aí eu ia fazer minhas outras lutas despreocupado, porque ela estava com a barriga cheia. Aí para mim já era um prazer na vida, né? Um prazer que foi multiplicado. As cabras tiveram filhotes. E além de tudo, a cabra ainda dá uns bichinhos bonitinhos desses? Dá. E a cada cabrinha doada, a cada criança bem alimentada, o laço entre as pessoas da comunidade foi ficando mais forte. A fonte do alimento, passada adiante, aproximou os moradores de São Domingos. Tornou mais solidários e fraternos aqueles que já eram iguais na necessidade. A gente se sente feliz, né? A gente tem uma novilha de cabra para passar para aquela pessoa que está necessitando. Para amanhã ou depois, com 1 mês, 2, 1 ano, ela está na mesma situação que eu estou, numa boa ou até melhor, né? O leite apareceu em 3º lugar na lista de melhores alimentos para o brasileiro e foi indicado por 8 pesquisadores de universidades de todo o país. O leite de cabra é tão rico quanto o de vaca, mas em muitas crianças causa menos alergia e é absorvido com mais facilidade. Na Embrapa de Sobral, os pesquisadores estão mudando a dieta das cabras para conseguir um leite ainda melhor. Apostam que o segredo está num cardápio mais rico para os bichos. Eles comparam 3 rações diferentes para descobrir como obter proteínas e gorduras que fazem bem ao ser humano. E já chegaram a uma grande descoberta. O óleo de soja, acrescentado na dieta das cabras, aumenta no leite um tipo especial de gordura, um ácido graxo conhecido como linoleico conjugado. Substância que tem animado os cientistas em todo o mundo. Esse ácido graxo ele tem sido relacionado com aumento de resposta imunológica, tem sido relacionado com redução de massa gorda corporal, com prevenção de níveis altos de colesterol no sangue, inclusive de prevenção de alguns tipos de câncer. As pesquisas indicam que, além das crianças, os adultos também podem se beneficiar do leite de cabra. Esse leite de cabra, tendo mais cálcio, ele tem um direcionamento também importante para as pessoas idosas em função de osteoporose e outros problemas dessa natureza. Então ele vai ser também um leite que vai ter uma excelência nesse ponto. Quer dizer, é um alimento também de qualidade para a pessoa adulta. Depois de alimentadas com as rações diferentes, as cabras vão para a ordenha. E não decepcionam. Produzem um leite mais saudável. Agora, os pesquisadores fazem uma nova e decisiva pergunta. Será que as crianças vão gostar? Quem é que gosta de leite de cabra? Este é o teste final da pesquisa. Cada caneca de cor diferente tem um tipo de leite. Um tem gorduras mais saudáveis, outro tem proteínas mais saudáveis, outro tem leite de cabra normal e outro tem leite de vaca. Para completar, a saúde das crianças é avaliada. Peso, altura, exames de sangue. As amostras estão sendo analisadas pela pesquisadora e nutricionista Márcia Amit, da Universidade Federal de São Paulo. Durante a pesquisa, ninguém sabia que tipo de leite estava sendo consumido. Nem nós e nem as crianças. Mas a gente escutava a professora comentando que depois que começou a beber o leite, ficou mais esperto, sabe? Que melhorou na escola, a mãe reclamando que estava muito arteira em casa. Quero mais. O quê? Leite de cabra. Por que você quer mais? Porque é gostoso. Milho, bom para os olhos? O Brasil desenvolve uma espiga mais rica em vitamina A. Veja a seguir.
Brasil adentro, não há roça sem milho. Sinônimo de fartura na mesa. Alimento que Joyce, Reinaldo, Davidson, os irmãos e os primos adoram. O que é isso? Mingau. Mingau do quê? Fubá. Seu Albertino, pai dos meninos, tem sempre um estoque de espigas guardado no paiol, aqui em Funilândia, interior de Minas Gerais. É a garantia de comida boa e saudável para a família e para a criação. É Reinaldo quem alimenta as galinhas e os porcos depois que volta da escola. Chega da aula, né? Tudo pra coisa. Brinca um pouco, descansa um bocado e depois vai lá no milho. Ajuda, então. Ajuda. Quer dizer, o milho dá bastante opção para... Dá, o milho é pra tudo, né? Como o papai falava, o milho é o pai e a mãe do terreiro. Esse é pra tudo, é. O milho é o pai e a mãe do terreiro. E o senhor concorda? Eu concordo, porque ele é pra galinha, é com porco, é com cavalo, é com boi, pra tudo, né? É pra gente, né? De alimento. Tem gente que não come e, por preconceito, diz que é alimento para animais. Seu Albertino não pensa assim. Sabe que está fazendo a escolha certa para a família. O milho é barato, rico em energia. Tanto que foi indicado por 5 universidades públicas do país na lista de alimentos mais recomendados para o brasileiro. A nutricionista Elizabeth Ascioli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que o milho é fonte importante de vitamina A, essencial para o crescimento e para ajudar o corpo humano a se defender das doenças. E não é só isso. Um alimento também bastante versátil, bastante consumido em diferentes regiões, eu considerei também como um alimento importante nessa lista. Você levou bastante em conta essa facilidade, né? O acesso ao produto, né? Sim, o acesso, o padrão cultural, né? O hábito de consumir aquele alimento, o custo, né? Daquele alimento também e essa versatilidade, né? A forma com que aquele alimento pode aparecer na alimentação em diferentes momentos, diferentes formas. Ó, nós temos aqui o curau, que aqui em Minas é um mingau de milho verde, né? Aqui é a fofura de milho, que fica tipo pudim. Aqui é um bolo de fubá. Bolo de milho, docinho de leite condensado com milho verde, broinha de fubá de canjica. É fácil convencer as pessoas a usar o milho na cozinha? Eu acho que não tem ninguém que não saiba, né, uma receita, né, de milho. Acho que todo mundo sabe que é a receita da vovó, né, da tia. Puxa por aqui assim. Beth dá aula num curso de culinária que tem o milho como ingrediente principal. Ela conhece em detalhes cada receita. Para uma boa pamonha, tem de tirar bem os cabelinhos das espigas. Tá, cá, presta atenção, viu, gente? A pamonha cabeluda não tá com nada. Isso, esse milho tá ótimo, né, pra ralar? Depois, hora de ralar o milho verde. E Beth revela um segredo importante. E outra coisa, se vocês ralarem o sabuco, vai ficar com gosto amargo na massa da pamonha. A massa é peneirada e depois leva um pouco de óleo. Pode ser doce ou salgado. Joga aqui por cima. Pamonha é o tipo da culinária, assim, que você faz o seu tempero, certo? Ao gosto da gente. Os pacotinhos feitos com a palha da espiga recebem a massa do milho e são cozidos em água fervente. Quando a palha fica amarela, a pamonha está pronta. Tá vendo? Aqui vocês vão ver o queijo, né? Que tá aqui, ó. Cara, tá bom, vamos ver o gosto. Não tem nem o que falar. E em pouco tempo, esta delícia vai ficar ainda melhor. Uma delícia, divina. O milho que aparece na lista dos melhores alimentos para o brasileiro é o milho que a gente conhece e consome no dia a dia. Mas os pesquisadores estão tentando deixar esse milho ainda mais nutritivo. Olhando uma plantação como essa, o milho parece todo igual, mas aqui eles estão conseguindo colher um milho com mais ferro, com mais zinco, com mais caroteno. E dá um trabalhão danado fazer isso. Na empresa brasileira de pesquisa agropecuária de Sete Lagoas, Minas Gerais, há 3 anos os pesquisadores trabalham para aumentar a quantidade de substâncias saudáveis que o milho contém. O primeiro passo é identificar no laboratório as sementes que têm mais caroteno, que vai formar a vitamina A. Se nós partimos inicialmente de 1000 amostras
das quais nós temos uma diversidade de cor, nós iremos selecionar aquelas mais coloridas. Como o milho, a maioria é amarelo, nós então selecionamos os materiais com coloração amarelo mais intensa. No milharal, as plantas com mais vitamina A, ferro ou zinco só vão cruzar com outras também vitaminadas. O milho é bem fácil fazer cruzamento, porque na mesma planta você tem a parte masculina, que é o pendão, daqui que sai o pólen, e a parte feminina, que é a espiga. Os pesquisadores recolhem o pólen em sacos de papel. E o pó, cheio de vida, vai fecundar e formar um a um os grãos de milho. Vocês fazem um namoro dessas variedades, então? Vocês provocam esse namoro? É uma agência de casamento. Com o trabalho, os cientistas de Sete Lagoas já conseguiram multiplicar por 4 a quantidade de vitamina A nas espigas. Esperam, em alguns anos, chegar ao objetivo: grãos com 7 vezes mais vitamina A do que o milho vendido hoje no mercado. Os investimentos são altos, dá muito trabalho, mas você imagina, por exemplo, que daqui a alguns anos o pessoal vai plantar esse tipo de material, ter uma alimentação melhor, isso é muito bonito. No ritmo da roda d'água está nascendo um fubá, este pó de milho cru extremamente rico, ainda mais cheio de substâncias que ajudam a saúde dos olhos e retardam a perda de visão nos idosos. Seu Zé, 62 anos, trabalha há 50 no preparo do fubá. Compra o milho e vende a produção do velho moinho de pedra. O que ele tem de diferente dos outros? O que o pessoal gosta? A liga é outra. Porque o outro industrial, ele queima um pouco. Aí você faz o bolo, ele esfarela. Seu Zé faz 1000 quilos de fubá por mês. Vende tudo o que produz. Você imagina viver sem milho? Não tem como. Na roça não tem como viver sem o milho. Quem tiver não passa fome mesmo, né? Não passa. Barrinha de caju, feita com mel que tem 25 vezes mais vitamina C do que a laranja. Daqui a pouco. Riqueza e variedade. A nossa mesa tem mesmo o tamanho de um continente. E é hora de olhar para outros alimentos, muitos bem típicos de algumas regiões. A uva do sul, o coco do nordeste, o açaí do norte. Sabores de um Brasil colorido, tropical. Eles também foram citados pelos cientistas ouvidos pelo Globo Repórter. E a pesquisadora Gláucia Pastore, da Unicamp, não optou pelos alimentos mais comuns. Foi quem fez a lista mais original. Ela escolheu alimentos que ajudam na prevenção de doenças. São conhecidos como alimentos funcionais. Foi por isso que a lista da senhora ficou um pouco diferente da média? Eu acredito que sim, porque a nossa preocupação foi justamente conciliar os últimos conhecimentos científicos com essa variedade de alimentos que o Brasil apresenta. Gláucia elegeu, entre outros alimentos, 2 que por apenas um voto não entraram para a lista principal do Globo Repórter. A aveia, que protege o organismo, baixa o colesterol e regula a absorção do açúcar. E a abóbora, grande aliada de quem tem problemas intestinais. Torna o trânsito intestinal muito bom. Na verdade, chega à beira da perfeição mesmo de andamento e trânsito intestinal por causa do tipo de fibra. Ela faz questão de chamar a atenção para uma fruta do norte do país, o rico açaí. O açaí é hoje conhecido no mundo como a fruta de maior potencial antioxidante que se tem notícia. Faz bem para a manutenção da saúde em geral, é como você ficasse mais resistente às infecções, mais resistente aos ataques de células cancerosas. Então é um aumento, a melhoria da saúde como um todo.
O Nordeste também guarda seu tesouro, fruto de árvores rústicas que se espalham pela paisagem do semiárido. Saboroso, perfumado, cheio de cor. Assim é o caju, uma fruta bastante valorizada pelas novas descobertas científicas, mas que nós brasileiros ainda não damos o valor que ela merece. Não parece, mas numa plantação como essa, há muito desperdício. O cajueiro é generoso, produz frutos bonitos e nutritivos. Só essa parte aqui do caju tem 5 vezes mais vitamina C do que uma laranja. O problema é que hoje o interesse comercial se concentra nessa partezinha aqui, a castanha. Isso porque o caju, depois de colhido, apodrece em 48 horas, o que dificulta a armazenagem e o transporte. Mas os pesquisadores já estão conseguindo mudar o final dessa história. O desafio era fazer o caju durar mais, e a solução foi transformá-lo. Vamos acompanhar uma nova receita que junta o melhor da fruta numa barrinha, igual a uma barra de cereais. Como é que se faz para um caju bonito como esse aqui se transformar numa barrinha? Para que esse caju se transforme numa barrinha, ela tem que ser processada. A fruta tem que ser processada. Então, da castanha nós obtemos a amêndoa, né, na forma de grânulos, que seria esse produto aqui. Cada parte da fruta vai virar um ingrediente importante e nada é jogado fora. As castanhas são separadas com a ajuda de um fio e a parte suculenta do caju vai para um espremedor. Dele saem estas fibras. O bagaço do caju? Você viu o bagaço do caju. E ele vai assim para a barrinha? Não, depois ela vai ser desidratada e triturada para gerar um produto semelhante a esse aqui. É isso aqui. Exatamente. É esse quase um pozinho. O suco também entra na receita. Quase toda a água é retirada e o que sobra é um concentrado, denso, uma espécie de mel. Bom, eu estou vendo aqui, entre os ingredientes, mel de caju. Caju tem mel? Tem mel e de excelente qualidade. É um produto que nós chamamos funcional, porque além de servir como alimento, ele serve como medicamento. Isso no interior é bastante utilizado para as crianças que têm problema de anemia. É quase vitamina pura aqui. Muito concentrado. O mel tem 25 vezes mais vitamina C do que a laranja. Depois de obter os ingredientes, o preparo é simples. São acrescentados mel de abelha, um pouco de amido e leite em pó. Nós misturamos. Enquanto o mel esquenta, os ingredientes sólidos são misturados. Castanhas de caju, passas de caju, fibras de caju. O mel ferve. E depois é só juntar tudo. Da mistura surge a massa da barrinha. Ela é aberta sobre uma forma. Fica 20 minutos no freezer para endurecer e está pronta. Aí é só cortar as barrinhas e servir. A barrinha dura quanto tempo? Até um ano. Um ano? Isso. Dura mais, mantém o sabor e concentra as vitaminas do caju. Em testes de avaliação feitos na Embrapa em Fortaleza, a nova barrinha foi aprovada pelos consumidores. Uma delícia carregada de vitamina C. Você tem certeza que sabe comer bem? Na Universidade de São Paulo, uma aula surpreendente para quem busca saúde. Veja a seguir. Aqui, eu vou pegar a mandioquinha. A mandioquinha tá bonita. Em cada barraca, uma oferta de vida saudável. Vitaminas, fibras, proteínas que se espalham pela rua, tentadoras. Essa é mais doce do que o primeiro beijo. As escolhas começam aqui. Precisa escolher. E escolher bem, né? Porque aqui tem uns que tá bem amassadinho, olha. Dona Celina é experiente. Está chegando aos 60 anos e conhece a feira desde menina. A laranja a gente escolhe as mais lisinhas, né? Aquela casca mais lisa, ela tem mais caldo. Pelo menos é assim que minha mãe ensinou, né? Aprendi mais uma hoje, tá vendo? É, as mais lisinhas.
farmácia, ela sabe tudo na hora de comprar. Em casa, a alimentação não ia bem. Comia muita fritura, passava mal depois das refeições, tinha refluxo e estava bem acima do peso. Ia comer só na hora do almoço. Aí quando eu comia, eu exagerava um pouquinho. Comia muito? Comia muito. Dona Celina mudou a forma de encarar os alimentos depois que entrou num curso da Universidade de São Paulo. Aprendeu muita coisa, emagreceu, perdeu as gordurinhas que abalavam a autoestima e curou o refluxo que tanto a incomodava. E a coisa saudável, é só saber comer mesmo. Saber escolher, né, a tua alimentação adequada. Tua vida mudou? Mudou. E mudou para melhor, né? Nas aulas semanais da Clínica de Nutrição da USP, Dona Celina aprendeu uma lição importante: aumentar o número de refeições ao dia. A professora Sônia Tucunduva ensina: o corpo precisa estar bem alimentado o dia todo. Nós recomendamos que esse dia tenha, no mínimo, 5 ou 6 refeições, ou seja, um café da manhã, um lanche intermediário, um almoço, outro lanche, o jantar e depois, se possível, alguma coisa antes de dormir. O número maior de refeições não significa comer uma quantidade maior de alimentos. Ao contrário, pequenas porções fazem bem ao organismo. As pessoas se sentem satisfeitas por mais tempo e passam a comer menos em cada refeição. Uma dica importante é variar sempre, no prato principal e nos acompanhamentos. Pode ser uma couve, um alface, um tomate. Nesta mesa estão os alimentos que apareceram na seleção do Globo Repórter e que normalmente são lembrados nas aulas de nutrição. E o que chama a atenção nessa mesa é que a lista indicada pelos pesquisadores como alimentos mais saudáveis se aproximou muito do gosto popular. Não tem nenhum mistério. O melhor exemplo é esse aqui, olha. Os mais indicados: arroz e feijão. Mais popular impossível. A professora Sônia também participou da escolha dos alimentos mais recomendados para o brasileiro. É bom saber que a lista dos pesquisadores se aproximou do gosto popular? Perfeito. Eu acho que aqui nós temos representantes de quase todos os grupos alimentares que nós temos trabalhado e incentivado, e os nutrientes estão todos aqui presentes, e percebe-se que quanto mais colorida, quanto mais diversificada, melhor essa alimentação. A gente viu pouco alimento industrializado aqui, a gente viu processado, o pão e o leite, basicamente. Isso é bom também? Também é bom, eu acho que é um retorno aos alimentos naturais, a valorização daquilo que a gente tem de melhor em termos de valor nutritivo, né? Os alimentos industrializados, eles contribuem hoje numa vida, numa sociedade moderna, onde a mulher trabalha, e nós temos tanta falta de tempo no preparo dos alimentos, mas na medida do possível sempre incluir alimentos naturais numa refeição, pelo menos numa refeição do dia. Alimentos simples do nosso dia a dia: mandioca, pão, tomate, couve, carne vermelha, banana, milho, peixe, leite, laranja, arroz e feijão. Delícias que nos ajudam a começar a mudança para uma vida mais saudável. As pessoas devem, de uma certa forma, trabalhar o gosto pelo alimento, o prazer de comer bem. Então é isso, é juntar um pouquinho de cada coisa, na medida certa, e comer com prazer. Muita gente reclama que fica mal-humorado quando não está... Eu não senti isso, não. Nem um pouco, nem um pouco. Continua bem-humorada? Continuo bem-humorada. Não. Feliz? Feliz e realizada, né, de ter conseguido. Bom apetite, Celina. Obrigada. No nosso site, começa agora um bate-papo com a cientista de alimentos Gláucia Pastore, da Unicamp. Lá você também vai encontrar a receita do feijão com linhaça, campeão da nutrição. O endereço? globo.com/Globo Repórter. Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima sexta. Boa noite. No programa de hoje, animais abandonados em busca de um lar. Você acredita na magia do circo? Então conheça os leões criados em jaulas apertadas,
que não encontram espaço nem para crescer. Adultos são largados nas estradas. Quando já não conseguem nem andar, tão deformada fica a coluna. Flagrante. No meio da entrevista, a ursa enjaulada ataca o treinador. Para onde vão os chimpanzés que ninguém quer? O veterinário que conversa com os animais. 580 cachorros dentro de casa. Obra de uma brasileira que ama a natureza. Rainha das selvas, arrancadas das mães ainda bebês, as onças trazidas para a cidade acabam condenadas ao cativeiro. Mas como proteger animais tirados da floresta pelo homem? Uma fera no círculo de fogo, um rugido poderoso. E no fim de cada espetáculo, uma pergunta. Circo é lugar de bicho? Antes de Cristo já existiam os animais no circo. O circo é uma arte milenar, é a cultura mais antiga do mundo. Tudo surgiu do circo. O legal do circo é as artes cênicas. É humano divertindo humanos, é malabarista, aquele pessoal que fica lá horas, 8, 10, 20 horas, treinando para apresentar o de melhor que o ser humano é capaz de fazer. 2 estados já proibiram espetáculos com animais, Rio de Janeiro e Pernambuco. E 50 cidades brasileiras também aprovaram leis municipais proibindo a entrada de circos que têm bichos como artistas. O argumento principal, maus tratos e abandono. O IBAMA chega a recolher 1 leão por mês. O circo vem, para na cidade, vai embora e deixa a carreta com os animais. Ah, é? É. E a carreta nessas condições, E né? a carreta nessas condições, é importante frisar, né? 5 leões estavam ali e a carreta estava dividida. O que significa que o espaço para eles era mínimo, inclusive acarretando de um dos animais, tendo um problema de coluna porque não conseguia se movimentar dentro do espaço no qual ele era confinado. Sem saber o que fazer com os bichos, o IBAMA os trouxe para o zoológico de Brasília. O leão Vovô tem artrose e um enorme calombo nas costas por causa de anos de confinamento e maus tratos. Esse era o leão que estava junto com os outros dentro da jaula. Inclusive ele tem um problema na coluna, se você observar, ele tem a coluna toda torta. Quando ele levanta, ele tem dificuldade de apoiar as patas, ele tem bastante dificuldade às vezes, na hora de comer. Inclusive ele pisa no chão, ele pisa sentindo, porque ele tem dor nas articulações, entendeu? Ele mal consegue andar, quer dizer que ele está melhor do que ele chegou aqui? Não, ele engordou o dobro. Ele está muito bem. Os donos de um dos circos mais tradicionais do Brasil dizem que os bons estão pagando pelos maus. Primeira coisa que o pessoal chega, os bichos vão trabalhar hoje? Não. Aí pega o filho, não, meu filho quer ver os animais. Aí pega e vai embora. Ele mostra seus animais, diz que não são mais usados no espetáculo, mas um babuíno, um leão, um tigre, um urso e um avestruz continuam acompanhando o deslocamento da trupe dentro de pequenas jaulas. Mas por que os animais viajam com vocês? Porque ele não vive sem a gente. A gente acorda de manhã para dar comida, você já chega, ele já vem correndo na jaula. Como é que você vai pegar e simplesmente soltar e entregar para uma ONG? Essa jaula, esse tamanho de jaula é um tamanho adequado. Adequado, que são 20 vezes o tamanho dele linear assim, do lado, né? Porque não tem uma legislação. Como é que você vai carregar uma jaula de 100 metros? Eles nem andam, porque nasceram aí. Qual é que é a história desse leão aqui? Como é que é o nome dele? Esse aqui é o Lion. Ele nasceu, ele nasceu no circo. Ah, nasceu aqui no circo? Está com quantos anos? Ele está com 15 anos. Uma coisa engraçada, você toca a música deles trabalhar, eles ficam todos agitados aqui. Ah, é? É. Você já acostumou assim, tanto o babuíno como o leão. Ei, rapaz, vem cá. Bebê. Ei. Vem cá, rapaz. Já. Vem cá, papai, vem. Ô, papai. A ursa fofa mora nessa jaula. Ao lado dela, Charleston reclama dos ambientalistas. Diz que eles denunciam maus tratos e falta de espaço, mas não querem receber os animais. Repare no comportamento da ursa enquanto Charleston vai falando. Os outros leões, as ONG não querem. Tenho 22 leões para doar, elas não querem os leões. Ah, você quer doar? É, fui lá no rancho. Opa! Já!
Ah, fofa. Tá vendo? Tá achando que tá brigando. Já, do bem. Viu o que é? O que aconteceu? Você já tá achando que nós dois estamos brigando. Mas ela atacou foi você. Não, mas ela não me atacou, ela tentou me puxar. Ah, tá ela veio segurar aqui, que ela quer pra puxar pra pegar você. O fato é que os 22 leões que Charleston diz ter realmente não têm destino. Existem mais de 100 leões abandonados no Brasil. Mesmo os que o IBAMA leva para os zoológicos ficam instalados precariamente. Mas não é uma solução definitiva. Não, isso não é definitivo. Você, até porque, se puderem, também se desfazem deles. Quer dizer... Se tiver um lugar, até porque isso aqui não é o ideal para o animal. É muito melhor do que uma carreta, tá? Quanto a isso não resta dúvida. Agora o ideal seria um recinto grande, onde ele pudesse brincar. Nem o IBAMA sabe o que fazer com essa quantidade enorme de grandes felinos apreendidos, abandonados, espalhados pelo Brasil. Um leão precisa de muito espaço para ter uma boa qualidade de vida. Existem pouquíssimos lugares preparados para receber esses animais. Um deles é esse aqui, a apenas 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Então, o objetivo do rancho é oferecer para esses animais uma melhor condição de vida, né? E eles vivendo assim, como você está observando, tendo contato com a terra, né? Com a chuva e sem contato com o humano. Esse é o nosso objetivo aqui. Marcos e Silvia fizeram do sítio da família uma imensa arca de Noé. O rancho dos gnomos recebe de tudo: cães e gatos abandonados, galos de rinha apreendidos, araras, papagaios, bichos preguiça e grandes felinos. Um tigre de Bengala e 15 leões vivem aqui. Essa aí, qual é o nome dela? Essa é a Águina. É uma leoa que chegou jovem ao rancho também. Leoa que foi abandonada junto com a sua irmã, a Tiara, de circo. Ela foi abandonada em uma minúscula jaulinha, com a porta soldada, e foi jogada em uma mata no interior de São Paulo, em Jundiaí. São casos reversíveis, tá vendo? Ela sofreu tanto em circo, foi tão violentada, que a aproximação de humanos, ela tem essa reação. Seja qual for o humano. Esse animal chegou num estado deplorável, né? E era de circo? Sim. Que coisa, e como é que o cara 7 a 8 conseguia anos. controlar o bicho? Eles conseguem dominar através de muita tortura, tá certo? Choque, paulada, chicote. Eles subjugam o animal até o animal ficar ali submisso. Essa é a Gaia, ela é o símbolo de crueldade que a gente tem no rancho, né? Foi uma leoa que sofreu muito. Ela tem o osso da garganta deslocado devido a um tranco, uma paulada, nós temos radiografia disso. Tem a escápula fraturada e os dentes, né? Os dentes foram cerrados, né? Esses são os dentes dela? Dela, tá aqui a Gaia. Então, ela chegou dessa forma. Ela devia estar morrendo de dor, né? Ela chegou a cair no recinto, né? De dor? Tanta dor, ela não se mexia, né? E esses dentes também, olha o estado deles, né? Isso é o que chama mais atenção. Então são as crueldades cometidas com esses animais, né? Mas hoje ela tá aqui, tá equilibrada, tá tranquila, né? Quando cerram os dentes do animal, fica o canal aberto, que dá para ver ali. Né? E é por aí que o resíduo de alimento vai entrar e vai comprometer a raiz do dente. Ela não tem as garras? Não tem as garras. Como é que eles tiram as garras? Nós temos o Halu, aquele leão que está lá, viveu 10 anos em uma minúscula carreta de circo, também não tem as garras, e ele tem um corpo estranho em uma das patas, né? Devido a essa extração. Ah, sim, que é feita de qualquer maneira, né? De qualquer forma, né? Muito tranquila, né? Aparentemente, muito tranquila. Tá tranquila, uma leoa já tem uma certa idade, né? E você pode observar a língua dela, como outras que nós temos aqui, não para dentro da boca. Por causa da falta dos dentes. Falta dos dentes é devido a pancadas que ela levou na região da cabeça. Então afeta o nervo que sustenta essa língua, né? São sequelas que ficam. Os recintos dos animais são grandes o bastante para eles viverem sem estresse. Todos são tratados com gotinhas de florais de Bach e glóbulos de homeopatia. A veterinária Kelly Spitaletti aplica o medicamento direto no coxo de água. Funciona? Funciona muito bem. A gente tem até leões que com homeopatia, a gente tentou usar a homeopatia só para acabar com berne e bicheira, e além de a gente conseguir acabar com berne e com bicheira,
a gente conseguiu que eles ficassem mais amáveis. Animais que eram mais arredios, agora ficam mais perto da gente. Eu estou vendo também ali erva cidreira, né? Que vocês estão... Eles gostam bastante também. Eles gostam quando a gente espirra neles, a citronela. Eles gostam do cheirinho. É quase como se fosse uma erva dos gatos, que é conhecida Acalma, né? Acalma e é prazeroso. Na verdade, eles sentem prazer com o cheirinho e se roçam. Todos os grandes felinos do rancho são castrados para evitar a reprodução. Menos o tigre de Bengala, que está ameaçado de extinção. Bengalinha. Vem cá, menino. Vem, ele vai vir correndo em sua direção. Você pode ficar aí. Dócil e brincalhão, o tigre vive sozinho no recinto e se diverte perseguindo abóboras. A caça à abóbora foi inventada pelos donos do rancho para evitar o tédio dos animais e estimular a atividade física. Sem muito dinheiro sobrando, eles usam a criatividade e métodos alternativos para medicar animais de todas as espécies violentamente maltratados. Mas a recompensa acontece todos os dias, como no caso de Will, um leão abandonado por um circo no Rio de Janeiro. O Ibama solicitou a presença do rancho para resgatar esse animal. E dá para observar, olha a testa dele, alguns leões têm a marca, né? Tá vendo a testa de queimado, que no circo faz parte do treinamento, do adestramento. Eles queimam a testa do felino porque ele tem que enfrentar aquele arco de fogo. Uma complexa operação foi